Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Santos e bem-vindo para mais um vídeo do Investidor Descomplicado. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como eu escolho as melhores ações da bolsa. E o melhor, de maneira simples e descomplicada. Não perca porque a aula está imperdível. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que, se gostarem da aula de hoje, dê um legalzinho para a gente, isso é muito importante. Basta chegar aí embaixo da sua tela, no legalzinho, dar um like e também se inscreva no canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para a produção de conteúdos de mais qualidade. Beleza? Obrigado e vamos começar. Primeiro eu queria explicar como eu cheguei nesse método. Eu já estudo e visto no mercado financeiro há aproximadamente 15 anos. Eu já pude aplicar e conhecer diversas técnicas de investimentos no mercado de ações. Comecei com análise técnica, que é análise gráfica. Já fiz day trade, já operei com opções, análise fundamentalista, valuation, ou seja, existem diversas técnicas no mercado e eu pude aprender e conhecer quase todas elas, principalmente pelo menos as mais importantes. E nesse período eu consegui descobrir, consegui avaliar aquilo que realmente me ajudou a ter resultados, a ganhar dinheiro, e aquilo que não servia para nada, que só me fazia perder tempo ou era muito complicado. Eu separei mais ou menos o joio do trigo, que eu pude ver o que é que não me servia para nada e o que é que realmente me ajudava a chegar nos resultados que eu queria, a escolher as melhores empresas. E eu fui amadurecendo com o tempo e chegando no método que hoje eu chamo de análise fundamentalista simples. Vocês vão ver como é análise simples. Nessa primeira parte da aula eu vou falar um pouco da teoria para depois a gente entrar na nossa parte prática. Então vocês vão ver como realmente eu cheguei nesse método simples e que qualquer pessoa com pouco tempo pode escolher também ótimas ações, as melhores ações para investir, porque basta alguns fundamentos. Não precisa você ficar olhando coisas complicadíssimas, isso não tem necessidade nenhuma, e eu sou a prova viva disso. Eu uso esse método já há mais ou menos 6 anos, 5 anos, e realmente tem me mostrado as ações que eu escolhi por esse método, tem realmente dado os resultados, são as ações melhores da bolsa, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês, logo, como vocês podem também conseguir chegar nesses resultados, nesse método, de uma maneira simples, sem complicação. Beleza? Primeiramente, eu vou explicar, antes de começar, o que é uma ação. Todo mundo conhece Ibovespa, conhece várias ações, né? ABCD3, XYZ4, isso são tickers das ações, né? Mas a ação nada mais é do que um pedaço da empresa. Quando você compra ação, você está se associando a uma empresa, você está comprando um pedaço de uma empresa. Pelo menos para quem utiliza análise fundamentalista, para quem investe na empresa. Né? Para outras pessoas que talvez façam outro tipo de método, a ação é só um ticker. Né? Para ela tanto faz que a empresa porque está fazendo trade ou day trade, então pouco importa o que é que a empresa faz, o que é que a empresa não faz, mas a melhor maneira de você ganhar dinheiro no mercado, a melhor maneira de você investir em ações é vocês verem como um pedacinho da empresa. Porque uma ação nada mais é do que isso. Quando você compra uma ação, que é uma ação? Você está se associando a uma empresa. Então, olhem a ação como isso. Não olhem a ação como uma coisa que você compra hoje e se desfaz amanhã, porque isso não é sociedade com a empresa. Então, quando você entra numa sociedade, numa empresa, você a mantém por longo prazo. Então, uma ação nada mais é do que um pedaço de empresa. Então, a gente vai analisar a empresa. Quando você vai comprar a ação, você não está preocupado com a ação em si. Você está preocupado com a empresa da qual aquela ação faz parte. Então, a parte principal desse método é analisar a empresa, fazer análise da empresa de maneira simples, que eu vou explicar para você daqui a pouco, e daí você vai na bolsa e compra ação no mercado de valores, né? Porque é o único lugar que você pode comprar ação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Beleza? Vocês tendo isso na cabeça, vocês sabem que o importante olhar é a empresa. A ação em si é o resultado dessa empresa. Você já sabe o que é ação, já sabe que esse método que eu vou apresentar para vocês é um método simples, e agora, Leandro, mas existem zilhões de ações na bolsa, eu não sei nem por onde começar, né? Por onde eu vou escolher essas ações, eu não conheço os tickers das ações, não conheço o símbolo das ações, então por onde eu começo, né? Então a primeira dica que eu dou para você vai no Google, coloca lá composição do Ibovespa 2021, e aí vai te dar uma lista, né? Atualmente o Ibovespa é composto de 89 ações, 89 empresas. Eu gosto de chamar de empresa do que ações. Então, 89 empresas. Então, você vai ter lá e você vai ter uma base do como começar a estudar. Né? Então, primeiro você vai separar
Você vai pegar essas 89 empresas e vai colocar de lado para você depois começar a estudar cada uma delas. Ah, mas são muitas empresas. Calma, rapidinho você vai aprender. Daqui a pouco, né, quando a gente entrar na prática, vocês vão ver que rapidinho vocês eliminam a maioria dessas empresas. Entendeu? Então, você pode usar, assim, tem a composição do Ibovespa ou a composição do IBRX 100, que aí são 100 empresas, a maioria são iguais ao do Ibovespa, mas o IBRX 100 são as 100 empresas mais representativas da Bolsa. Então, no Google, digitando uma dessas frases, você pode encontrar uma lista de ações para que você pode começar, e daí dessa base você vai começar a estudar cada uma delas, e aí vai decidir quais delas entrarão na sua carteira. Quais fundamentos olhar? São apenas 4 fundamentos que eu olho para poder analisar as empresas que eu irei investir. Então, são eles. Primeiro, histórico do lucro líquido. O lucro líquido sozinho de um ano ou de um trimestre não me serve para nada. Isso não quer dizer nada. Muitas empresas têm lucro no trimestre, lucro num ano e depois 2 anos de prejuízo. Então, o que você tem que ver é o histórico do lucro líquido. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Não se preocupe com a parte, onde é que eu vou achar isso? Calma, daqui a pouquinho vamos chegar lá. Então, o primeiro fundamento que é o histórico do lucro líquido. O lucro líquido nada mais é do que o lucro final da empresa. Depois de batidas todas as receitas e todas as despesas da empresa, você chega a um resultado final. E esse resultado final é o lucro líquido. Né? É o lucro mais importante da empresa, a parte mais importante da empresa. O que toda empresa visa é o lucro. E esse lucro no final ele vai ser usado para rentabilizar os acionistas, ou né, a empresa pode fazer as duas coisas, reinvestir na própria empresa para continuar o seu crescimento. Então, dos 4 fundamentos que eu vou aqui mostrar para vocês, que eu observo, esse é o mais importante, inclusive ele é critério de eliminação. Empresas que não têm uma curva de lucro líquido ascendente, constante, não precisa todo ano a curva de lucro líquido ser reta, mas a curva de lucro líquido ela é mais ou menos em zigue-zague, né, como é a curva das ações, mas uma empresa que dá lá lucro no ano, prejuízo no outro, 2 anos de lucro, 3 anos de prejuízo, isso aí já não entra no nosso critério, já é critério de eliminação. Vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Então, esse histórico do lucro líquido, ele deve ser constante e ascendente. Né? Constante, ter lucros na maioria, pelo menos todos os anos que você olhar, ou na maioria deles, pelo menos nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, deve ter um histórico de lucro líquido bom. E é uma curva ascendente, não adianta aquele lucro líquido que fica assim, o lucro, cai o lucro, sobe o lucro, cai o lucro. Então o lucro tem que ser constante e ascendente. Por quê? Porque no longo prazo, a cotação segue o lucro. Isso é muito importante para você saber. O que faz o preço da ação subir é o lucro líquido, porque no longo prazo, a cotação da ação segue o lucro líquido. Mas por quê? Porque o lucro líquido é o que interessa para a empresa, é o que faz a empresa crescer. O lucro, as empresas só crescem se tiverem lucro. Então, o preço da ação tende a crescer também. Então, no longo prazo, o preço da ação acompanha o lucro líquido. Por isso, ele é o fundamento mais importante dentre os 4 que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos entrar. O segundo fundamento que a gente vai olhar é o histórico do EBITDA. O EBITDA também é conhecido como LAGIDA em português, que é lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Por isso chama LAGIDA. LAJIDA. Lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Mas o que é esse EBITDA? O EBITDA também é um lucro operacional, é o resultado operacional da empresa, ou seja, é o lucro proveniente apenas da atividade fim da empresa. O que é a atividade fim da empresa? Vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa que vende roupas. Todo lucro de venda de roupas, ela é lucro, EBITDA, ela é lucro operacional. A empresa pode ter outros lucros, outras receitas e despesas? Pode. Por exemplo, a empresa vende roupas, mas possui alguns imóveis que aluga, e aí gera receita de aluguel, possui dinheiro aplicado, né, aplicações, dinheiro aplicado em banco, que isso gera receitas de financeiras, ou paga empréstimos, aí gera despesas financeiras. Então, essas receitas e despesas que não fazem parte da atividade fim, ela não entra no EBITDA. O EBITDA é sempre apenas o lucro operacional, que é o lucro da atividade fim da empresa. Então, assim como o histórico do lucro líquido, o histórico do EBITDA, que é também o mais importante, ele deve ser crescente e constante. Mesma coisa do lucro líquido.
O histórico do EBITDA deve ser crescente e constante. É importante aqui vocês saberem que uma empresa pode sim ter EBITDA, lucro e prejuízo líquido no final. Por quê? Digamos que a empresa, na sua atividade fim, tenha lucro na sua venda de roupas, no exemplo que a gente trouxe aqui, venda suas roupas e tenha lucro na venda de roupas, tirando todas as despesas e receitas da atividade fim dela, ela consiga ter lucro, mas tem muito dinheiro emprestado, que ela tomou dinheiro emprestado e paga altos juros sobre esse dinheiro. Então essa despesa de juros, ela entra na despesa financeira. E isso tira do EBITDA. Então, no final das contas, por mais que ela tenha EBITDA positivo, EBITDA com lucro, o lucro líquido pode ser um prejuízo líquido. Então é por isso que eu digo, apesar do EBITDA ser um fundamento muito bom, que realmente precisa olhar, mas o mais importante, o principal, é o lucro líquido. Beleza? Vamos continuar. O terceiro fundamento que a gente vai olhar é o histórico da dívida líquida sobre a EBITDA. EBITDA você já aprendeu o que é. Dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta da empresa menos o dinheiro que ela tem em caixa. Ali forma uma dívida líquida. E o que significa dívida líquida sobre a EBITDA? Significa o tempo que com aquele EBITDA, que é com aquela dívida líquida atual, o tempo que a empresa demoraria para pagar a sua dívida. Né? Então, essa razão, né, entre dívida líquida e EBITDA vai dizer para a gente, em anos, esse tempo em anos, em quantos anos, com aquele EBITDA atual, com aquela dívida atual, a empresa conseguiria pagar a sua dívida com aquele EBITDA que ele tem, com aquele lucro operacional que ele tem. Né? Diz a literatura de investimentos que você lê por aí, e que essa alavancagem, a gente também chama de alavancagem, esse valor de dívida líquida sobre a EBITDA, deve ser de no máximo 3. Né? Ou seja, no máximo em 3 anos aquele EBITDA atual pagaria aquela dívida. Então, eu também gosto de usar esse número 3 para mim é um número ali que eu sempre acompanho, mas em alguns momentos, algumas empresas conseguem trabalhar bem com lucro crescente, com esse histórico um pouquinho mais alto do que 3, né? Vai 4, até 5. Então é importante que quando vocês olharem esse fundamento, se a empresa já vem um histórico de dívida líquida sobre a EBITDA, assim, já mantém alto que eu digo assim, no máximo até 5, né? Entre 4 e 5, assim, você tem que também, não pode explodir muito, porque senão a dívida da empresa é muito grande, uma hora isso vai reverberar lá na frente, pode ser que a empresa não tenha mais lucro. Então, o histórico, assim, se a empresa manter aquele histórico daquela dívida líquida sobre a EBITDA um pouco mais alto do que 3, 3,5, 4, até 5, e mesmo assim a curva de lucro mantém-se constante, beleza, essa empresa a gente não vai descartar logo. Mas antes de você colocar aquela empresa na sua carteira, você querer aquela empresa na sua carteira, você consegue ter outras empresas com esse fundamento, esse histórico de dívida líquida sobre a EBITDA abaixo de 3. Então, é importante que vocês saibam que esse número, o 3 é um número importante, né, um número da literatura, e um número que realmente mostra uma empresa saudável em termos de dívidas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai isso na prática, mas é bom que vocês saibam desse fundamento e desse número que deve ser histórico da dívida líquida sobre a EBITDA cada ano, tem que ser menor do que 3. O quarto fundamento, que é o mais difícil da gente saber, mais difícil da gente controlar, porque é um fundamento que ele é subjetivo, que é a governança da empresa. A governança é aquilo que os administradores fazem com a empresa, né? Como eles tratam as empresas, os sócios majoritários, os administradores, como eles governam a empresa. Né? Então, isso é um pouco difícil da gente, no dia a dia, a gente conseguir descobrir se a empresa está sendo mal ou bem governada, mas existem alguns indícios que a gente pode já levar em conta quando a gente for analisar a nossa empresa. Um deles, o mais importante, é verificar se a empresa é do novo mercado. O que é a empresa do novo mercado? Elas só emitem ações ON, né? Então vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que são ações ON. São ações terminadas em 3. Aquelas ações A, B, C, D, 3, né? A gente sabe que tem termina em 3, em 4, em 5. Eu não vou explicar cada um deles agora. No futuro a gente faz uma aula sobre isso, mas terminada em 3 são ações ON. Ações ON são as ações do sócio. Quem é sócio compra ação ON. Porque são ações que dão direito a voto. Né? O acionista que tem ação ON tem direito a voto e tem preferência quando a empresa for vendida, se a empresa for vendida. Então, as outras ações, as ações 4, 5, até 11, que nem ações são recibo de units, não são empresas de sócio. Não são ações de sócio. As ações de sócio realmente são as ações ON, ações terminadas com 3. Então, empresas do novo mercado, elas são obrigadas a ter ações apenas ON, né, ações terminadas só em 3,
e tem um tag along de 100%. Ah, Leandro, o que é tag along? Vários termos você está me falando aí que eu não estou entendendo nada. Tag along é o seguinte, quando a empresa for vendida, aquela empresa, alguém for comprar a empresa, o valor que for pago aos acionistas majoritários na hora da negociação da vida da empresa é obrigatório a pagar também aos minoritários, que somos nós, todos nós compramos ações na bolsa, nós somos minoritários, pagar o mesmo valor que foi pago para o majoritário. Então, tag along de 100% significa isso. 100% do que os majoritários receberem na vinda da empresa, numa fusão, ou alguma OPA, alguma coisa, será também pago aos minoritários, esse mesmo 100%. O mesmo valor que os majoritários receberam, os minoritários são obrigados a receberem também. São obrigados a pagar aos minoritários o mesmo valor. Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha na governança, se a empresa do novo mercado, mas também a gente se aceita uma empresa do nível de governança 1, né? A gente chama de N1, né? O símbolozinho desse nível NM é novo mercado, N1 é nível de governança 1. Então é importante que se aceita também empresas, porque algumas empresas, por exemplo, os grandes bancos, a maioria deles não são novo mercado, são do N1, nível de governança 1, e possuem tag along de 80%, que também é aceitável. Então o mínimo de tag along aceitável é de 80%. O mínimo. Abaixo de 80% não se aceita, que é o nível 2, né, o nível 3 de governança, então o mínimo você tem que aceitar um tag along de 80%. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que vocês vão achar tudo isso. Não se preocupe agora. Então, o mínimo desse tag along tem que ser de 80%, e empresas que não são do novo mercado, são do nível de governança nível 1, geralmente tem esse tag along de 80%, então já dá para se aceitar. Né? Ah, Leandro, tem sendo do novo mercado, ou o nível de governança ser o nível 1 de governança corporativa. Isso já diz que a empresa é bem governada, a empresa é ótima na sua administração? Não. Não existe garantia de nada. Né? Isso apenas nos leva um pouco mais de segurança. Garantia não existe. Já encontrei, de vez em quando, vocês veem algumas empresas que passaram por escândalos. Recentemente tivemos uma ou duas delas, e eram empresas do novo mercado. Ou seja, não existe garantia, mas você já se começa a se precavendo, procurando empresas que têm mais transparência. O novo mercado tem que ter mais transparências, os recursos contábeis são mais auditados, então assim, né, então ele tem mais só aceitam sócios, né, através de ações ON, então assim, tem um pouco de garantia a mais do que empresas nível 2, nível 3, empresas que não são do nível de governança 1 ou não são do novo mercado, mas garantia 100% não existe para nada. Na bolsa, no mercado de ações, não existe garantia 100% para nada. Então beleza. Falamos aqui dos quatro fundamentos que a gente vai olhar, recapitulando: histórico do lucro líquido, histórico do EBITDA, história da dívida líquida sobre a EBITDA e a governança. Então vamos ver agora na prática como a gente acha esses fundamentos, como a gente vai estudar isso. Vamos agora para a prática, né? Compartilhei aqui a minha tela do meu navegador para vocês verem como eu olho esses fundamentos na prática. A primeira coisa que eu falei, não sei se vocês se lembram, foi como vocês chegarem a uma lista de ações para investir, né? Então eu falei, ok, a gente pode botar lá composição do Ibovespa 2021 ou composição do IBRX 100. Né? Então vou mostrar aqui, vocês vão no Google e procuram por composição do Ibovespa 2021. Pronto. Aqui vai aparecer, né? Vamos pegar o índice, o site do B3, que é o site oficial, né, da Bolsa. Vocês vão entrar aqui. Vamos ver se tem aqui, cadê? Não tem aqui a lista, não saiu nessa página. Vamos ver aqui. Aqui, pronto. Não é... Tá me queimando, Ibovespa? Vamos ver se aqui, pronto, achei. Então aqui você tem já 89 ações por onde começar a brincar, né? A estudar e depois montar a sua carteira. Então aqui tem várias ações, como eu falei, são 89 empresas. Aqui vocês, como eu falei aqui no número 4, número 3, como eu tinha explicado, depende das ações ON, como eu falei aqui, o 3, ação ON, N1, nível de governança 1, NM, novo mercado. Então aqui também, além de você ter a lista das ações a trabalhar, a estudar, vocês já vão saber quais são o novo mercado, quais têm ações ON, e aí isso já ajuda vocês a terem um ponto de partida daquelas ações que têm uma melhor governança. Beleza? Então, a primeira parte, vocês podem consultar depois essa lista e começar a estudar.
Vamos fechar aqui e vamos voltar para o nosso site onde a gente vai fazer esse estudo. Bom, vamos lá. Existem hoje 3 sites que vocês podem fazer esses estudos dos fundamentos que eu falei. O melhor deles, que eu acho, é o Baster, baster.com, BASTTR.com. Ele é o melhor site hoje no mercado para fazer análise, inclusive desde a mais simples até a mais completa. Ele tem lá um módulo, que ele bota lá um módulo simples, que já dá uma análise bem simplificada, com algumas bem parecido com o que eu gosto de estudar. Assim, mas eu não vou mostrar, é o que eu uso, pessoalmente é o que eu uso, né, para poder fazer minhas análises, minhas empresas escolher. Mas eu não vou mostrar eles aqui porque, não vou mostrar o Basta aqui porque é um site pago. Essa parte de análise é uma análise fechada para assinantes, né, então não tá legal, não fica legal eu abrir aqui para todo mundo uma coisa que é feita fechada para assinantes. Então, a outra opção é utilizar 2 sites para fazer essa análise, né? Que é o Status Invest, também é muito bom. Tem melhorado muito ao longo do tempo nessa parte de mostrar histórico, principalmente, porque o mais importante não é aquele lucro, como eu falei, pontual, aquele lucro daquele ano ou daquele trimestre, mas sim o histórico. O Status Invest está melhorando muito. E junto com Fundamentos, que é outro site também que é bastante utilizado para essa área de análise de ações. Por que junto com Fundamentos? Porque alguns itens, tipo o EBITDA no Status Invest, não fica bem legal para mostrar. Então, eu gosto de, quando eu analiso através do Status Invest, eu gosto de utilizar junto com Fundamentos. Por isso, vou deixar aqui também o Fundamentos aberto, para que a gente... Fundamentos, pronto, beleza. Então, estamos aqui com Status Invest e Fundamentos abertos. Status Invest é um site gratuito, tem a parte paga também, mas a parte gratuita já nos favorece, o que a gente precisa para fazer análise, o site gratuito já nos ajuda, não precisa fazer a parte paga, a não ser que você queira por outros motivos, né? Tira propaganda, entre outras coisas. Tem a planilha legal dele, a planilha de você controlar os seus investimentos por lá, mas não precisa. Então já estou logado, você faz no cadastro gratuito, faz o logo, e aí você fica logado. Vamos começar aqui. Antes de digitar qualquer ação aqui, deixar muito claro para vocês. Qualquer ação que eu vou olhar aqui é apenas a título apenas para mostrar, para ensinar para vocês, né? A título de fins didáticos. Não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda, nem nenhum tipo de negociação. Isso é bom deixar bem claro. Eu vou deixar isso aqui na tela, aqui embaixo, para vocês deixar isso claro, mais claro ainda escrito, que isso não é recomendação. Isso aqui não tem nenhuma recomendação de negociação. Eu preciso apenas mostrar algumas ações para fins didáticos, né? Não quer dizer que essa ação ou aquela outra esteja ou não esteja na minha carteira, nem que eu estou recomendando. Não existe recomendação nenhuma aqui, apenas para fins didáticos. Dito isso, vamos começar aqui. Vou pegar uma primeira ação para a gente olhar. Nessa lista, como eu falei, você tira aquela lista do Ibovespa lá e vai jogando aqui uma por uma e vai conseguindo e vai fazer análise. Então, beleza. Comecei aqui por essa empresa. Vamos lá. Como eu falei, qual a primeira coisa a se olhar, desculpe, histórico do lucro líquido. Então, vamos descendo aqui. Aqui tem N informações. Isso aqui deixa se vocês esqueçam essas informações todas, esqueçam. Isso não vai ajudar nada. É poluído, por isso que as pessoas chegam assim, vão analisar ações. Caraca, quanta informação, não dá, não vou analisar. Vou pagar um relatório que é melhor, já me dá coisa mastigada. Esqueça. Essa informação aqui não precisa de nada. Né? Como eu falei, eu cheguei nesse método eliminando várias coisas que não me ajudavam, coisas que não precisavam. Esse método meu já foi um pouco maior. Já era enxuto, já foi um pouco maior. Depois eu fui vendo que aquilo que eu estava analisando não estava me ajudando. Então eu fui eliminando cada vez mais coisas. E hoje eu cheguei no método que... Hoje é o método que eu uso. Claro que a gente vai estudando, pode evoluir. Então, algum tempo colocar alguma coisa, tirar até outra coisa, não sei. Mas hoje é o método que eu faço já há alguns anos e é ótimo. Para mim é muito bom. Me serve muito. Tem me dado os resultados que eu quero. As empresas que eu estou escolhendo são ótimas. E não precisa mais do que isso, realmente. Não precisa. Então, por mais que você tenha N fundamentos, você pode ver aqui, você tem milhares, centenas de fundamentos para olhar. Isso aqui é poluição. Né? Por isso que eu gosto do site do Basta, que tira essa poluição toda. Já dá. Você pode escolher uma análise simples que já fica lá para vocês apenas aquilo que você realmente quer e realmente você precisa olhar. Então, né, como eu falei, tem fundamentos aqui. Vamos descer logo aqui para a parte da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa. Descendo. Então, vamos lá, DRE da VEG.
Daí vamos escolher aqui o máximo, o histórico, como eu falei aqui, que vocês clicam aqui, o máximo. Como eu falei, o histórico deve ser sempre o máximo, que você puder olhar. Pode tirar aqui os custos, não precisa, tira a receita líquida também, que depois... Então pronto, beleza. Essa é a curva de lucro líquido da WEG. Como eu falei, essa empresa é boa para investir? Não sei, por enquanto ela está passando no nosso primeiro critério de eliminação. Então ela tem uma curva de lucro constante, sempre com lucro e ascendente. Não precisa ser uma curva de lucro em linha reta. Isso não existe. Toda empresa passa por altos e baixos. Altos e baixos não quer dizer prejuízo. Altos e baixos quer dizer lucro um pouco menor, lucro maior. O que importa é que a tendência dessa curva de lucro líquido é ser uma tendência de alta. Então aqui vocês veem perfeitamente que fácil, visivelmente, essa curva é de uma tendência de alta de lucro líquido. Então beleza, lucro líquido dessa empresa passou. Segundo critério, histórico do EBITDA. EBITDA, a gente só consegue olhar pelo fundamentos. No status invest, o EBITDA não fica em termos de gráfico, então é ruim para a gente olhar. Então a mesma empresa, a gente vem aqui no fundamentos, muito fácil, a gente acha aqui. Pronto, nessa parte aqui, gráficos, fluxo de caixa, fundamento, o EBITDA está aqui. Logo é o primeiro fundamento que você olha aqui, ó, EBITDA. Então pronto. Segundo critério, segundo fundamento que a gente olha, histórico do EBITDA. Beleza, Leandro, passou. Ótimo, ok. Por enquanto essa empresa está boa. Estamos aí gostando, passou nos dois primeiros critérios que a gente tinha. Histórico do lucro líquido e histórico do fundamentos. Vamos lá, vamos voltar para o terceiro indicador, que é histórico da dívida líquida sobre a EBITDA. Lá no status invest fica lá em cima. Então vamos subir, fica lá logo no começo. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês. Pronto, aqui ó. Cadê? Tá vendo aqui de vermelhinho? Dívida líquida sobre a EBITDA. Então, aqui vocês clicam nesse gráficozinho. Eu gosto de olhar esse gráfico sempre em gráfico de barra. Então aqui você pode ver que o histórico, apesar de mostrar pouco, há poucos anos, mas você já consegue ter uma ideia. Algumas empresas mostram mais anos, outras empresas mostram menos anos, mas nesse caso dessa empresa em particular, está mostrando um histórico com apenas 3 anos. O ideal é mais. Mas no status invest nem sempre mostra um histórico maior do que isso para algumas empresas. Beleza, o que é que nós estamos vendo aí para a gente estudar essa empresa? O EBITDA, a dívida líquida sobre a EBITDA está negativa. Por que, Leandro, a dívida líquida sobre a EBITDA está negativa? Não entendi nada. Está negativa por quê? A empresa não tem dívida líquida. Se a empresa tiver alguma dívida bruta, o caixa é maior do que essa dívida. Então a dívida líquida ela é negativa. O que é dívida líquida? Dívida bruta menos caixa. Menos caixa. Se o caixa é maior, o número menos é maior, então a dívida líquida vai ter o sinal negativo, então a dívida líquida sobre a EBITDA fica negativa. Então essa empresa aqui é o melhor dos mundos em termos de dívida líquida, porque a empresa não tem dívida. A empresa tem mais caixa do que dívida bruta. Então a dívida líquida sobre a EBITDA está negativa. Então beleza. Então, como a gente viu aqui no nosso estudo, que eu falei, o ideal é que essa numeração, esse histórico seja abaixo de 3, cada um desses anos. Nesse caso deu um negativo, melhor ainda. Então a empresa passou por mais um critério. O terceiro critério, que é o critério de governança, que é um critério não tão fácil da gente observar, é ações ON, né, que é importante, novo mercado e tag along de 100%. Aqui a gente já consegue ver, ó. Entendeu? Já vimos aqui o novo mercado, tipo ON. Aqui não fala que é novo mercado, mas aqui fala que é ações ON e o tag along de 100%. Beleza. Fechou. A empresa está habilitada para entrar na nossa carteira. Aí, se caso vocês queiram confirmar se novo mercado, você bota VEG 3, o símbolo dela, novo mercado. Aí vai aparecer lá no Google se ela é o novo mercado, mas tendo esses dois itens aqui do tipo da ação ON, que é o tipo de sócio, e o tag along 100%, passou na governança também. Então essa empresa é uma empresa que entraria facilmente hoje na nossa carteira. Beleza? Vamos passar aqui para a segunda empresa. Vou escolher aqui, eu escolhi algumas empresas aleatórias para a gente estudar, que eu já conhecia. Vamos lá. Show. Vamos lá, entrar nessa empresa. Primeira coisa é olhar histórico do lucro líquido. Vamos descer para a DRE, parará, vamos descer. Na DRE, tem que procurar na DRE. Beleza. Vamos aqui tirar a receita líquida.
Eu esqueci de falar na empresa anterior que a gente estudou. Mas se quiser dar uma olhadinha na receita líquida também, não tem problema nenhum. Já está junto, né? A gente olha a receita líquida também, deve ser crescente, né? Claro, a empresa busca aumentar as suas receitas e seus lucros. Então, a receita crescente também é importante, interessante. Não é um critério para a gente ficar ligado, aquele ali vai eliminar a minha empresa ou não. Mas se quiser dar uma olhadinha, já está aqui, você deixa a receita líquida e olha. Mas depois você apaga para poder olhar melhor a curva do lucro líquido. Ok, essa empresa passa ou não passa o nosso critério? Não passa. E daí acabou a análise. Só isso? Só isso. Uma empresa que não tem lucro, meu amigo, esqueça, meu amigo, minha amiga, esqueça. Uma empresa que não consegue se manter por lucro, não é empresa para você investir. Não é empresa boa. A empresa aí, esse histórico é desde 2016, né? A gente pode ver aqui 2016, 17, 18, 19 e 20. É um histórico pequeno, mas é um histórico que atualmente, nos últimos anos, a empresa não tem lucro líquido. O lucro só vinha decaindo e entrou na curva do prejuízo, né? Passou dessa linha aqui, então é negativo. Né? 100 bilhões de prejuízo. Então, acabou. A análise da empresa acabou. Por isso que eu digo, não precisa olhar mais nada. Não precisa olhar histórico de EBITDA, não precisa olhar dívida líquida sobre EBITDA, governança, porque lucro líquido ele é eliminatório. Empresa que não tem um histórico de lucro constante e ascendente, isso é critério de eliminação. Não precisa mais estudar. Existem N empresas na bolsa. Você não vai procurar empresa que está dando prejuízo, porque alguém disse que vai mudar, a ação caiu muito, mas está dando prejuízo, mas vai melhorar. Vai melhorar por quê? Porque a gente comprou. A empresa está dando prejuízo sempre lá, todo mês, todo ano. Né? Todo ano a empresa vai lá e reporta prejuízo, um pouquinho de lucro no ano, depois prejuízo de novo. Só porque a gente comprou, a empresa vai mudar? Não, agora a empresa vai ser boa, vai melhorar, vai subir o lucro. Não, não é assim. A empresa não vai mudar porque a gente comprou. Né? A reestruturação, se a empresa voltar a melhorar, vier alguns anos de lucro, beleza, a gente começa a observá-la. Mas enquanto tiver naquele zigue-zague de prejuízo, lucro, prejuízo, sem definição, esqueça, porque, como eu falei, no longo prazo a cotação segue o lucro. Se o lucro está para baixo, a cotação no longo prazo vai para baixo. Não adianta vocês quererem lutar contra isso. Então é muito importante vocês aprenderem que isso deve ser critério de eliminação. Acabou? Não olha mais nada. Por isso que eu digo, daquelas empresas de 89 empresas, 100 empresas do IBRX 100, vocês vão eliminar algumas rápido. Rapidinho vocês vão eliminar algumas empresas, porque não tem esse histórico. Então, a partir daí, vocês vão eliminando algumas empresas e morreu. Não precisa estudar mais nada. E aí você passa para outra. E aí até você formar uma lista de empresas a investir. Daqui a pouco eu vou falar sobre quando investir, mas você vai ter uma lista de empresas a investir. Beleza? Vamos olhar mais uma. Essa já passou. Vou olhar aqui umas 4 empresas só para a gente deixar o estudo bem canalizado, né? Bem, vocês ficarem bem na cabeça de vocês esse estudo. Apesar de ser muito simples, né? Não tem erro, vocês podem voltar ao vídeo e depois pescar como fazer o estudo, mas é bom a gente analisar mais algumas empresas. Vamos lá, pegar mais um aqui. Está carregando. Ok. Primeira coisa, histórico do lucro líquido. Desce. Tá, vamos lá rapidinho. Vamos lá, DRE. Como eu falei, sempre boto o máximo. Eu nem sei se não lembro se eu botei o máximo na show, mas eu volto daqui a pouco. Sempre boto o máximo. Tira aqui os custos. Dá uma olhadinha na receita. A receita é crescente, ótimo. Tira a receita e deixa o lucro. Pronto. Empresa X, que a gente olhou agora, que não é recomendação de compra. Passa nos nossos critérios de lucro líquido, pelo menos passa sim. Histórico de lucro líquido, perfeito, maravilhoso. Critério 1 atendido. Vamos para o EBITDA. Vemos aqui, digitamos o mesmo código da empresa. Escolhemos aqui, pronto. Exibir, gráficos, fluxo de caixa, EBITDA. Passa no critério de EBITDA, passou, beleza. Como eu falei, pessoal, nem sempre essas curvas vão ser assim tão bonitas, ascendentes assim, mas não importa. Não é porque tão ascendente, tão assim, né, só apontando para cima, como quase essas duas empresas que a gente olhou, que a gente vai sair eliminando, né? Tem que, assim, no começo, claro, você vai escolher primeiro as melhores empresas, mas às vezes você coloca um pouco, uma que tem uma curva não tão ascendente, entendeu? O EBITDA às vezes não sobe tão assim, contundente como esse, mas isso é para um segundo momento. O primeiro momento é você botar na sua carteira as melhores empresas. Depois, no segundo momento, a gente vai
para a diversificação de empresas que podem ou não, isso depende muito do seu critério. Às vezes a gente escolhe 10, 15 ações perfeitas, deixa lá, não precisa botar mais nada. Mas esqueça isso muito que eu falei, que a gente não, você não se perder. Então, passando também nesse segundo fundamento da EBITDA. Terceiro fundamento, vamos voltar para o status invests para olhar o fundamento da dívida líquida sobre a EBITDA. Vamos lá. Subindo aqui lá em cima. Cadê? Aqui, esse já tem uma dívida líquida sobre a EBITDA positiva. Vamos lá clicar aqui no gráficozinho. Bota aqui. Beleza. Esse tem uma dívida líquida um pouco maior. Essa tem uma dívida líquida positiva, ou seja, a dívida bruta é maior do que o caixa. E a relação dela com a EBITDA dá uma relação abaixo de 3, nos 3 anos que tem mostrado aí. Então, também está ok, passa no critério, como eu falei. Abaixo de 3 está ok. A empresa tá com uma alavancagem baixa, está saudável em termos de dívidas, então a gente está ok para investir até esse ponto. Vamos lá. Uma coisa que, depois eu volto para isso, vamos continuar, senão eu me perco aqui, porque às vezes eu gosto de falar algumas coisas para vocês, dar alguma dica, entre aspas, né, algumas insights que eu vim aqui na minha cabeça, mas vamos continuar o estudo dessa empresa para a gente não se perder. Então já passou no histórico do EBITDA, passou no histórico no fundamento do histórico do lucro líquido e passou no fundamento do histórico da dívida líquida sobre a EBITDA. Vamos olhar agora a governança. Né? Às vezes está aqui no site mesmo, já deve ter, pronto. Tipo, ó, está aí a 100%, morreu, pronto, pau, passa para outra. Separa aquelas empresas ali para você futuramente comprar, ou aos poucos você vai comprando, mas pronto, é mais uma empresa que está dentro do nosso radar, dentro da nossa linha, dentro do nosso círculo de coisas importantes, que eu acho importante, que são importantes e que realmente são as coisas que realmente são importantes. O resto não tem mais coisa importante do que isso. Não vai acrescentar, olha outras coisas. Para você escolher melhores ações, não vai acrescentar. Então, passou nesse critério também do all-in, né? Ações de sócio é all-in, termina em 3 e o tag along de 100%. Beleza? Mais uma empresa bem escolhida, passamos o nosso critério. Agora vamos olhar mais uma. Vamos lá, o que é que eu ia olhar aqui? Vou olhar aqui nas minhas anotações. Outra empresa, deixa eu olhar. Então vamos descer. Primeira coisa que a gente olha, histórico do lucro líquido. Anotem isso. Anotem não, acho que vão ter aqui no nosso a edição deve aparecer aí para vocês um slidezinho mostrando quais são esses fundamentos a se olhar. Então vamos descer. Cadê a DRE? Não. DRE da Suzano, beleza. Sempre escolher o máximo. Me lembre. Quer dizer, você não pode me lembrar. Mas eu vou olhar daqui a pouco no show se eu olhei o máximo também da outra empresa que eu olhei. DRE da Suzano. Tira a receita, tira os custos. Lucro líquido. A empresa, desde 2009, a empresa nunca teve uma curva de lucro ascendente. Nunca. Tentou aqui ensaiar um pouquinho de força e voltou a cair no prejuízo. Você vê que a empresa está muito mais para o lado de baixo do zero, né? Para o prejuízo do que acima do zero, que é o lucro. Então, como eu falei, chegou nesse fundamento, não passou no nosso teste, fora. Não precisa olhar mais nada, morreu. Não precisa olhar histórico da EBITDA, não precisa olhar histórico da dívida líquida sobre a EBITDA, não precisa olhar a governança, morreu, acabou. Não tem lucro, vai fazer o quê? Acabou. Não vamos continuar. Eu não vou abrir a da Show 3 para mostrar, porque vocês já perceberam qual é os fundamentos que tem que olhar, já estão aí, né, na manha, sabendo o que é que precisa, o que é que não precisa olhar. Então, eu acho que essa parte da aula foi bom para vocês conhecerem. Na verdade, é ótimo. Eu falo de bom, mas isso aqui é o meu dia a dia de escolher ações. Eu passei para vocês aqui, nesse momento, o meu dia a dia de escolher ações. Não fiz escolher ações todo dia, claro. Meu dia a dia, quando eu falo dia a dia, mas é como eu escolho minhas ações. Já tenho minha carteira formada, eu só vou comprando a mesma carteira. De vez em quando eu adiciono uma a mais, mas isso aí não preciso falar, não é uma coisa para a gente falar agora, mas as principais ações da minha carteira estão nesses fundamentos.
quer dizer, na verdade não é principais, todas as ações eu olho esses fundamentos. Né? Então, assim, esses são os critérios que, se não tiver dentro desses meus critérios, não entra na minha carteira. Não entra. Então, vocês já viram aí como olhar, não é difícil. É bastante fácil, para falar a verdade. Isso não é uma coisa que é divulgada, porque isso não dá emoção de você pesquisar, de você olhar as coisas difíceis. Não se vende, porque quem vai vender relatório mostrando que é fácil de aprender, mas eu faço já há alguns anos e garanto para vocês que essa é a melhor maneira de você escolher. Não a melhor, você aqui falar, só o melhor método do Leandro, não é o melhor método. Para mim é o melhor método porque eu trabalho, né, todo mundo trabalha aqui, então tem as coisas para fazer. E o custo-benefício desse método ele é muito bom. Tem mais, eu acho que quanto mais, a minha experiência que eu já tive, né, como eu falei para vocês, esse método eu já vim enxugando durante um tempo. A minha experiência que eu já tive foi quanto mais eu olhava, mais eu me perdia, mais eu achava um defeitozinho na empresa para não comprar. E aí deixava escapar ótimas empresas porque achei um defeitozinho de outras coisas, não disso, mas de outras coisas que eu olhava. Então, pessoal, não se apegam, nesse caso, menos é mais. Menos é mais. Eu não inventei esses métodos de simplicidade. Alguns livros que eu li de algumas pessoas também, não muito conhecidas, porque, como eu falei, isso não vende. Aplicam métodos simples e que têm resultados extraordinários. Né? Vários investidores ao longo do tempo, até alguns famosos, como Peter Lynch, já vem, não sei se o método dele é tão simples assim, mas já vem aplicando a simplicidade. Né? Menos é mais, menos porém melhor. Né? Nem menos é mais, menos porém melhor. Essa é uma frase que eu vi no livro Essencialismo, um livro muito bom. Mas é bom vocês saberem que esse método é simples, mas é muito proveitoso, muito bom para você escolher ótimas empresas na bolsa, sem precisar perder tempo. Isso aqui você olha uma vez por ano para ver como mudou o lucro, né? Que está 2020, a última curva aqui do status investe é 2020. Então, a gente só vai saber em 2021, lá no início de 2022. Então, essa curva só vai mudar lá para abril, que é quando as empresas começam a divulgar os resultados anuais. Lá em 2022, dá o resultado geral de 2020. Então, assim, basta você olhar uma vez por ano e depois, assim, não vai mudando suas empresas porque teve um lucro, um curva de lucro um pouquinho caindo mais, porque, como eu falei, a curva de lucro, assim como as cotações, elas andam em zigue-zague. No longo prazo, repetindo aqui, para isso tem que ficar na cabeça de vocês. A cotação, no longo prazo, segue a curva de lucro líquido. Então, se a empresa tiver lucro, continuar a ter lucro, a cotação vai continuar a subir. Uma outra coisa que eu não falei nessa parte aqui, mas vou falar agora, eu falei da parte de a gente comprar no prejuízo e voltar a cair. O que é mais provável? Uma empresa que vem ali 20, aqui é o histórico daqui a pouco, mas no baixo o histórico é maior, 10, 15, 20, 30 anos, tendo lucro todo ano, às vezes lucro menor, lucro maior, continuar por inércia nessa continuidade do lucro, ou uma empresa que está lá, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, ou às vezes só prejuízo, começar a dar lucro só porque a gente comprou. É muito mais fácil aqui estar dando lucro, continuar dando lucro. A empresa já passou por um momento difícil e continua dando lucro, já tem o know-how de passar por momentos de piores da economia e continuar dando lucro. O lucro cai um pouquinho, mas continua dando lucro. Então, essas empresas já são empresas robustas, fortes, nem sempre são empresas gigantes, algumas empresas menores também já têm esse histórico de lucro bom, então não quer dizer que as empresas são gigantes, só uma empresa gigante que tem histórico de lucro bom, não é. Histórico de lucro ascendente e constante. Então, é muito importante que você saiba que quando a gente compra uma empresa, a gente quer comprar as melhores empresas que tem na bolsa. Não as empresas que a gente acha que vai vir a ser melhor. Isso aí a gente não tem como saber. A empresa não era boa até hoje, porque eu comprei vai ser boa? Não. É mais fácil você que a empresa boa continue sendo boa do que uma empresa ruim vira a ser boa só porque a gente comprou. Então, isso é o motivo porque eu compro empresas com histórico de lucro constante e ascendente. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Eu vou voltar a parte de demonstração dos sites, eu já fiz. Vou voltar aqui a câmera para mim, para a gente conversar aqui no olho a olho. Deixa eu só fechar esse navegador aqui.
E abrir meu roteirinho para não me esquecer de nada. Vamos lá. Beleza. Agora, uma parte importante que todo mundo se pergunta. Quando comprar ação, Leandro? Quando é que eu vou comprar? Você vai comprar ação hoje. Não tem onde esperar. Vou esperar cair um pouquinho, vou esperar vir uma crise. Não. A gente não sabe quando a ação vai vir crise. A gente não sabe quando a ação vai voltar a cair forte. E outra coisa, porque o dia que você comprar não faz muita diferença. Porque investimento em bolsa de valores tem que ser constante. Você não pega um dinheiro todo, joga na bolsa e compra todas as suas ações ali e esquece. Não, isso não funciona. Porque pode acontecer você comprar no topo histórico de bolsa, a bolsa demora anos para voltar a subir. Então, investimento em bolsa de valores, esse método meu, inclusive, só funciona se você fizer investimentos constantes. Vai para todo mês? Não necessariamente. Mas você saber que sempre você tem que estar lá comprando umas ações, investindo constantemente, faça chuva, faça o sol, caia ou suba. Então, no longo prazo, o seu preço de compra de ações, não de uma ação em cima da sua carteira, vai estar sempre um preço médio ali, linear, normal. Não vai ter comprado nunca sempre muito caro ou sempre muito barato. Né? Então, é muito importante que vocês saibam que quando e a que preço comprar é hoje. O preço que a ação vale é aquele preço do mercado. É o que está na tela ali para comprar. Ah, mas eu ouvi dizer que não sei que está caro. Está caro não, o preço do mercado é aquele. Se voltar a cair na frente, a gente vai comprar. Né? Eu acho engraçado esse negócio de estar caro. Eu já vi isso acontecer tanto. Vou dar um exemplo aqui. A empresa está R$50, está caro. Tem que esperar cair. Está R$50. A empresa vai para R$100. Porra, ficou mais caro, eu não vou comprar não. Aí vai lá, uma queda, caiu 30%, foi para 70%. Ah, caiu 30%, vou comprar. Olha só, estava 50%, você não comprou porque estava caro. Subiu, foi para 100%, caiu 30%, foi para 70%, ficou barato. 50% era caro, só porque o psicológico humano do ser humano é estranho, né? 50% era caro, subiu muito, foi a 100%, caiu 30%, foi para 70%, e agora vou comprar porque caiu muito. E você deixou de comprar lá assim. Por isso que eu digo, você não tem como adivinhar quando vai cair. Quando o mercado vai cair. Isso não existe bola de cristal para o mercado. Então compre em mercado de ações, compre em bolsa de valores. Tem que ser constante. Isso é o que importa. Constante e para longo prazo. Então quando você comprar hoje, comprar mês que vem, comprar daqui a 2 meses, se for fazer suas compras periódicas, o preço que você pagou não vai importar muito, porque você vai comprar a vários preços. Mercado em alto, mercado em baixo, vai comprar. Então, não importa o preço que você pagar agora. O preço do mercado é aquele, você vai investir. Como eu falei, aquele exemplo subiu muito, depois caiu 30%, você vai pagar mais caro do que você poderia ter pago antes. Então, sempre que você for investir em bolsa, no dia que você for comprar, abre o seu home broker, compra, e aí você vai sempre comprar constante. Outro ponto que muita gente fala aí, que é um fundamento que as pessoas usam muito para saber se a empresa está cara ou barata, que é o PL, que é o preço sobre lucro, né? Que é o valor da empresa sobre o lucro da empresa. Também pode ser calculado como preço da ação hoje sobre o lucro por ação. O que significa esse PL, Leandro? Muita gente fala, o PL da empresa está alto, o PL está caro. Significa o quê? Aquele preço da ação que está hoje, sobre aquele lucro da ação hoje que eu digo é o preço da ação de hoje sobre o lucro dos últimos 12 meses. O preço da ação sobre o lucro por ação, né? Preço da ação sobre o lucro por ação atual. Em quanto tempo, em ano, você teria o seu retorno naquela ação? Por exemplo, essa empresa está com PL de 5. Se você investir nela hoje, com esse preço que está hoje, em 5 anos você tem o seu investimento de volta, retornado para você. Isso não existe. Isso não existe. PL, qualquer indicador que seja de preço do mercado, não valor da empresa, mas preço do mercado. Valor da empresa é só um lucro. Mas preço do mercado, ele não ajuda em nada. Eu já cansei de ver empresa com preço na bolsa de R$10, com PL de 10. Depois a empresa custando R$20, com PL de 5. Pelo PL, a empresa está mais barata a R$20. Isso é normal acontecer. Muito normal. A ação subiu, dobrou de preço, mas o lucro quadruplicou, por exemplo. Isso é só um exemplo, mas o lucro aumentou muito. Ou seja, as pessoas aqui dizendo que a empresa estava caro, né? PL10 não é um PL caro,
isso não convém aqui, só para título de exemplo. Então, o PL aqui, a empresa custava 10 com o PL 10, a empresa custando 20, a PL de 5 está barato. PL de 5 está barato. 20 está barato, mais barato que 10. Segundo esse aqui, olha o PL. Então, isso é muito normal de acontecer. Eu já conheço muitos investidores grandes que não utilizam mais negócio de PL. Até porque, primeiro, por esse motivo que eu falei, que o PL não indica preço nada, não indica se a empresa está barata ou cara, não ajuda você, porque o lucro ele não é estático, né? O lucro é dinâmico, vai mudando, assim como o preço da ação. Então, esse PL muda várias vezes. Então você vai, como eu mostrei aqui, você vai comprar a empresa às vezes mais cara, mas com PL menor e achar que está mais barato. Não existe. Então o lucro muda muito, então PL, não sei nem o que é PL, mentira, sei o que é PL, mas não entra nos meus fundamentos, nunca entrou, e quer dizer, mentira, já entrou, como eu falei, já fui evoluindo, algumas coisas já tirei. Essa aula aqui é uma aula bem informal, não quero, a gente brinca assim, mas é uma aula bem informal. Eu gosto de falar assim, eu gosto de ser informal, eu gosto de estar junto com vocês, mostrar a minha formalidade, que eu acho que é assim, não preciso chegar aqui, botar gravata e ficar formal, isso não é legal. Prefiro ser como eu sou no dia a dia mesmo. Então, é importante vocês saberem que PL não serve para nada. Pode jogar no lixo, pode rasgar se alguém vier. Cheguei aqui com a lista de PL de várias empresas baratas, vamos PL abaixo de 15, que é o que se dizia antigamente, né, de Benjamin Graham, lá em 1949, 1970 e pouco. Se comprava muito, diziam, o PL tinha que ser abaixo de 15, a PL acima de 15 estava caro, porque demoraria mais de 15 anos para você ter o retorno da sua empresa. Se você for olhar essas empresas, algumas empresas que eu citei aqui, olha, ótimas empresas da Bolsa, dificilmente você vai achar a PL baixo, acima de 15, às vezes não acho nem de 20, nem de 30, nem de 40, nem de 50. As empresas com PL é altíssimo. Então PL não serve para nada, não te ajuda em nada. Hoje as informações, todo mundo tem acesso às informações ali de graça na internet, de informações. Você acha que você, ou eu, ou qualquer pessoa vai achar lá, porra, achei aqui a pepita de ouro aqui, esse PL baixíssimo que ninguém viu, empresa ótima com PL baixo. Esqueça isso, esqueça PL, esqueça. Tô até repetindo demais aqui, fica na cabeça de você, mas esqueça, rasgue. Quem vier mostrando para vocês é uma lista de PL baixa para comprar. PL não serve para nada. Preço sobre lucro não serve para nada para indicar se ação barata ou cara. Não serve para nada. Então, o que vocês têm que fazer é comprar o preço lá do dia que você for fazer seu aporte e investir a longo prazo e compras constantes. Como eu falei, você vai ter uma lista de ações lá, de 89 ações, de 100 ações. Você não vai estudá-las, claro. Vai escolher, vai separar as empresas que você vai investir. Não vai comprar tudo sempre no mesmo dia, né? Você vai comprar uma ou duas por mês, no outro mês você compra uma ou duas. E aí vai montando sua carteira aos poucos, até chegar no percentual que você desejou. Eu quero ter 20% em ações. Então, monte sua carteira aos poucos. Não compre todas as ações de uma vez só. Isso não é bom. Como eu falei, isso não funciona. Vai comprando aos pouquinhos. Um mês você compra uma daquela que você separou, no outro mês você compra outra. Divida essa compra em mais meses. Porque se o mercado for caindo ou for subindo, você vai comprando a vários preços. Então, é muito importante vocês... Assim que vocês vão pegar a lista do Ibovespa, do BRX100, tanto faz. Vai fazer o estudo, como eu ensinei agora há pouco. Vai separar uma lista de ações que vocês vão querer escolher, vão querer investir, de empresa, ações não, esqueçam ações. A partir de hoje, esqueçam essa nomeação. Né? Eles falam porque tem que falar, mas empresas para investir, você é sócio de boas empresas. Quando você compra ação, você é sócio da empresa, principalmente a ação ON. Ação ordinária, que eu chamo de ação ON. Né? Então, quando vocês investem nessa empresa, vocês estão realmente no sócio da empresa. Então, quando vocês fizerem esses investimentos, façam ele gradativamente, aos poucos. Depois que você separou sua lista, não vai lá afobado e compre todas as 10, 15, 20 ações que você separou. Não. Compre um mês, compre uma, no outro mês compre outra, no outro mês compre outra. Monte a sua carteira aos poucos, até chegar no percentual desejável. E sempre que esse percentual subir, você vai comprar outro. Isso vai ser uma outra aula sobre alocação realmente inteligente. Eu vou dar uma outra aula sobre isso. Mas sempre que o seu percentual cair do valor do percentual, você quer ter 20% em ações. Beleza, montei minha carteirinha, demorei 1 ano e meio para montar minha carteirinha, tá lá 20% de ações que eu quero. Baixou para 15%, aí eu vou lá e faço mais compras, entendeu? Então, investimento é importante ser sempre constante, para longo prazo e nunca de uma vez só. Nunca pegar todo o seu dinheiro e botar de uma vez só, vai comprando aos poucos. Agora outra pergunta importante, beleza? Sabe quando comprar? Quando vender? Nunca. É isso mesmo. Quando vender ações? Nunca. Eu já falei no blog meu, eu lembrei.
Tem no blog meu que eu expliquei lá por que a gente não deve vender ações nunca. No meu blog tem um artigo lá, acho que é o último artigo, ou penúltimo artigo, eu não lembro agora qual artigo, o nome do artigo, mas eu explico porque a gente não deve ficar vendendo e comprando ações, ou vender ações que a gente acha que está ruim, porque muitas ações ruins, logo ali na frente, podem virar a ser boas empresas, elas podem estar passando por um momento ruim. Claro que, consequentemente, a operação vai ser boa, dentro daqueles critérios, daqueles 4 fundamentos que a gente olhou, vai estar dentro daqueles 4 fundamentos, mas daqui a 2, 3, 4 anos, pode ser que ela passe por um período estagnado, pode ser que a curva de lucros caia. Ah, Leandro, começou a cair a curva de lucros, vou vender. Não. Não funciona. Se quiser vender, você vende. Não é comigo não, mas isso não funciona. Isso não funciona. Vocês têm que manter as ações pelo maior tempo possível. Logo ali ela pode se recuperar. O estrago de você vender ações boas da sua carteira é muito pior do que deixar as ações ruins virarem pó. Essa frase tem no meu Instagram. Pode também ir lá no meu Instagram. O ponto Investidor Descomplicado. O site é o Investidor Descomplicado, ou investidordescomplicado.com. Então visitem o site. O Instagram também tem muita coisa legal lá, muito conteúdo postado por lá. Então, vocês tirarem empresas boas da sua carteira porque no seu critério não tá boa mais, porque caiu 2 anos de lucro, 3 anos de lucros, o lucro está caindo um pouquinho, aquela curva de lucro que era ascendente começou a virar um pouquinho para baixo, você pode até não comprar mais, se você não tiver seguro. Mas, a meu ver, não vendo ações nunca. Deixa morrer, deixa virar pó. O que é que eu faço? Eu particularmente faço. Tem algumas empresas na minha carteira que eu comprei há algum tempo atrás e hoje não estão mais empresas boas. Realmente estão empresas já, sabe, dando prejuízo em alguns anos. Na época que eu comprei, não tinha, eu seguia mais análise de casas de research. Eu seguia uma casa famosa e comprei várias ações recomendadas nessa casa famosa, que hoje são as piores empresas que tem na bolsa, são as piores empresas que eu tenho na carteira, são ações que foram recomendadas. Que as pessoas buscam ações que podem vir a crescer, que estão ruins podem vir a melhorar, né? E nunca melhorou. Então eu tenho algumas empresas na minha carteira que estão ruins, mas eu deixo lá, não compro mais nunca, mas deixo lá, tá lá. Se virar pó, vira. Isso não prejudica o meu andamento da minha carteira. Por isso que você não olhe as ações uma por uma. Olhe a sua carteira, a evolução da sua carteira. A sua carteira que sobe. Até porque aquela ação está lá escondidinha, ruim, não está subindo. Não está subindo o preço, mas o que importa é o fundamento, não está com lucros. Uma hora, o jogo pode virar. E aquela ação que é ruim pode vir a subir. E aí vai embora. E tem outra, quem costuma vender ação ruim, entre aspas, vende boa também para poder recuperar o prejuízo das ruins. E ninguém sabe qual vai ser daqui a 5, 10, 20 anos, quais serão as ações realmente ruins e as ações boas. Então, para mim, o quando vender é nunca. Né? Ou esse nunca, a gente abre uma aspa aqui um pouquinho, vamos abrir uma aspa. Esse nunca é claro, você um dia vai precisar do dinheiro, daquela grana, para fazer qualquer coisa lá no futuro, para gastar, para se divertir, para viajar, já tiver lá no futuro, porque ações é para longo prazo, já tiver formado um patrimônio robusto, e você ou está vivendo de dividendos daquelas ações que você comprou, né? Às vezes você está com um montante de ações que só os dividendos já pagam as suas despesas, os seus gastos, ou você lá no futuro quer vender algumas ações para fazer uma compra de algum imóvel maior, de alguma coisa, aí beleza, aí no futuro, que eu digo bem no futuro. Né? Não adianta você querer comprar um imóvel daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu tenho uma programação de comprar um imóvel daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, então vou investir em ações para daqui a 10 anos comprar um imóvel. Não existe. Investimento em ações ele é sem prazo e sem propósito específico. Você está investindo para investir, para o longo prazo, para formar seu patrimônio. Que é o melhor investimento para formar patrimônio a longo prazo são as ações. Então, você investe sem motivo, você investe para formar patrimônio, para deixar crescer. O bolo deixar crescer, deixar a bola de neve descer a montanha e ficar robusto e grande e o seu patrimônio aumentar. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que ações, de meu amigo aqui, que eu já falei um bocadinho hoje, estou com um pouco de sede. Ações
se compram, na hora que for para comprar, fazer sua aposta, não olhe outras coisas, não olhe preço, não olhe PL, esqueça isso. E de forma constante, para mim vender nunca ou quando eu precisar lá na frente, que é o melhor. Ficar trocando de ações, isso não é legal, não vai ser bom para sua carteira, não vai ser bom para o seu patrimônio, não vai ser bom para a sua curva. Quem já me acompanha aqui há alguns dias, já viu, né? O último vídeo meu é importante assistir, é legal, a fórmula do enriquecimento, mostra a curva do patrimônio, como é que funciona. E quando você sai se desfazendo dos seus investimentos, essa curva do patrimônio, ela é cessada para de crescer. Então, é importante que vocês não caiam nessa cilada de ficar trocando de ações, né? Como eu recomendo por aí, esqueçam isso. Vocês são sócios de boas empresas, a empresa passando por um momento ruim, segura a sociedade, você aguenta, você confia nas pessoas que administram, e se falir, faliu. É um pedacinho lá, as ações têm que ser diversificadas. Tem que ter uma quantidade de ações boa, diversificada, que algumas vão falir mesmo no meio do caminho, isso vai acontecer. Hoje eu tenho, acho que são 37 ações só no Brasil, sem contar com as ações americanas. Eu acho que eu tenho 37 ações na minha carteira. Algumas delas estão lá quase para falir, e vai falir, daí, vou deixar falir, não tem problema nenhum. Acontece, porque quando eu montei minha carteira que eu tenho hoje, eu não sabia de muita coisa do que eu sei hoje, do que eu estou ensinando hoje. Eu tenho ações aí que eu tenho 10 anos na minha carteira e são ações ruins, que eu seguia licas, né? Normal, acontece, a gente vai assim mesmo, a gente vai aprendendo. Ou comprar por outros métodos, análise gráfica, etc. A gente vai aprendendo e depois eu prefiro não vender mais e tá lá, virando pó. E mesmo as ações que eu posso escolher hoje, que eu escolhi as melhores, uma hora pode dar ruim. Beleza, só não compro nunca, não vendo mais. Opa, calma, Leandro, não compro mais. Não vendo nunca, mas também não compro mais. Deixo lá, se eu não tiver confortável com aquela ação, não compro. Vou comprar outras que eu estou mais confortável e deixo aquela lá. E morrendo, ou quem sabe um dia explodir de novo. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente é uma aula, é um assunto que eu gosto de falar, porque é um assunto diferente, né? A gente não encontra muito por aí. As pessoas acham que investir em ações é complicadíssimo, e não é. Acho que eu preciso saber de contabilidade profundamente. Acho que precisam entender de várias coisas, mas não precisa. Investir em ações, ele pode ser simples e descomplicado. Pode ser sim. Inclusive porque eu gosto sempre de falar isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu vou bater isso no meu site, vou bater isso no meu Instagram, vou bater isso aqui também no YouTube e no curso que eu lançarei futuramente. A parte mais importante para o investidor ganhar dinheiro é a sua parte psicológica, o seu comportamento. Depois entra no meu blog, tem um post lá sobre psicologia financeira, que eu falo um pouco sobre essa parte dos comportamentos do investidor. Porque isso tudo que eu falar para vocês aqui, se você não tiver um comportamento para enriquecer, um comportamento do investidor real para enriquecer, não vai adiantar nada. Então, por isso que eu digo que o método, as técnicas, elas não são mais importantes. Elas são importantes, são. Simplificada melhor ainda. Menos é mais na Bolsa de Valores também. Não na Bolsa de Valores, mas no mercado de ações, na parte de análise de empresa, menos é mais. Pode ter certeza disso, pode confiar. E hoje eu vejo muitas pessoas que eu sigo algumas pessoas no Instagram, que eu há algum tempo, pessoas também que ensinam e investem, que também já estão aderindo mais a essa simplicidade. Isso é muito legal, né? De outras pessoas estarem também pregando esse método mais simples, pregando uma técnica mais simples, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam curtir, precisam fazer outras coisas, e não dá para você pegar uma planilha de valuation, por exemplo, que eu fiz um curso de valuation, acho que foi em 2018, 2010, cara, eu fiquei louco com aquilo. É uma planilha, você pega uma planilha ali, sem top de informações, demora 30 dias, 40 dias para analisar uma empresa, para chegar no valor justo. Acima desse valor está caro, abaixo desse valor está barato, vamos comprar aqui na margem de segurança. Putz, isso não ajuda em nada. E você pega os valores da empresa hoje, perpetua até o futuro, né, joga para o futuro até o infinito, porque a empresa vai continuar dando aqueles resultados. Isso não existe, essa é adivinhação. Isso não existe.
Então, pessoal, existem N métodos de investimentos, N métodos, N técnicas de investimento, mas o que importa é a parte psicológica. Um dia eu vou fazer uma aula depois sobre esses comportamentos do investidor, mas leia no meu blog. Tem lá o blog, é oinvestidordescomplicado.com. Tem no Instagram também, o.investidordescomplicado. Tanto no blog como no Instagram, eu falo um pouco dessa parte de comportamento. E o post que tem lá no Instagram, o artigo, é Psicologia Financeira. A Psicologia Financeira, que é de um livro que eu li, e eu tirei algumas ideias e escrevi sobre esse assunto, que é muito, muito, muito importante. Na verdade, não é muito importante, é o mais importante. É o mais importante para o investidor fazer patrimônio a longo prazo. É a parte psicológica. E eu lembrei aqui do outro artigo sobre não vender nunca, né, de manter as ações ruins na carteira. Você precisa ter ações ruins na carteira se quiser enriquecer. O artigo é mais ou menos isso. Entre lá no blog, também tá bem legal esse artigo. As pessoas gostaram muito, né? Recebi um feedback bom, então é importante que vocês leiam. Acompanhem o Instagram e o blog para vocês entrarem nessa onda de investimento descomplicado, entrar nessa onda de que investir não tem muita dificuldade. Eu prego isso, eu uso isso para minha vida, e por isso que eu quero aqui passar para vocês, para todo mundo, para as pessoas que me seguem, esse método, essa forma de investir, beleza? Então vamos concluir por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam aí, se inscrevam no canal, gostem, compartilhem com seus amigos. Se estiverem gostando, compartilhe para outras pessoas terem acesso a essas informações. E logo farei outra aula. Eu quero fazer, pelo menos tentar fazer aqui uma aula por semana aqui no YouTube. E sigam no Instagram, como já falei, me sigam no blog. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!